Olá, meus amigos, eu sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungstedt, aqui do Master Juris. Aqueles que me conhecem, é um prazer mais uma vez estar com vocês, ajudando no seu estudo. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, é um grande prazer estar com vocês, poder ajudar no seu estudo, para isso que nós, professores, estamos aqui. E nós tivemos, aqui no Master Juris, uma reunião com a coordenação em relação a este concurso que está para acontecer na ALERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tanto para procurador da ALERJ, quanto para especialista das normas, especialista em legislação. E a reunião foi por o seguinte motivo: nós temos várias matérias a estudar, né? Nós oferecemos várias matérias aqui para vocês no próprio Master Juris, ok? No entanto, nós sabemos que há um tema que ninguém estuda, que ninguém vai dar aula. E nós ficamos preocupados com isso. Até porque me parece, neste concurso, que é um assunto da maior importância. Vejam, tanto no programa de procurador da ALERJ, quanto de especialista legislativo, nós temos técnica legislativa e noções do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Olha, a técnica legislativa você pode até encontrar em aulas de direito constitucional, né? Quando ele trabalha as leis, né? Quando ele trabalha seus projetos de lei, a sua análise, apuração. Isso aí eu até não domino e nem quero me arriscar a trazer, porque não é muito meu dia a dia. Meu dia a dia é mais no poder executivo, né? No estudo da administração pública. Porém, em matéria de regimento interno, eu comprei a briga e achei que valeria a pena ler o regimento interno com vocês. Na verdade, não se assuste, não vai ser nenhuma leitura, ok? Porque exatamente o objetivo do curso e do professor é facilitar a sua vida. Então eu vou fazer mais do que isso. Eu vou resumir. Eu vou trazer para você, com os meus slides, aqueles que me conhecem sabem que eu adoro usar os slides em PowerPoint, que facilita, né? Já visualmente você já guarda a matéria, para que você não perca tanto tempo estudando os artigos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ok? Então nós esperamos com isso colaborar com o seu estudo e torcemos para que isso realmente venha a ser útil lá no dia da prova. Tá legal? Então eu chamaria a sua atenção inicialmente para um detalhe muito importante. Se você for no programa oferecido, ele cita lá embaixo uma resolução. Resolução 231 de 81. Aliás, é a única citada. E a gente sabe que regimento interno é editado por resolução. Então eu já estou vendo muita gente pegando essa resolução e estudando, porque está aqui citada. E olha, tá certo, está citada no programa, você tem que estudar. Só que o que eu preciso alertar para você é o seguinte: essa resolução que aí está não é o regimento interno da ALERJ. Veja só, joga o nosso primeiro slide aí, por favor. Olha aqui, nós temos nesse concurso da ALERJ, tanto procurador quanto especialista legislativo, a obrigação do estudo do regimento interno da ALERJ. E o regimento interno da ALERJ é a resolução 810 de 97. Vejam, a resolução citada no edital é a 321 de 81. E, na verdade, essa resolução citada no edital traz o regulamento da Secretaria da ALERJ. E que, na verdade, quando você abre e começa a analisar, nada mais é do que o regime jurídico dos funcionários da ALERJ. Quer dizer, não é o regimento interno. Quer dizer, olha aqui, você tem então duas resoluções para estudar para essa prova. Aquela que regulamenta o regimento interno e a citada que vai regulamentar a relação funcional do servidor público da ALERJ com a casa. E olha, meus amigos, são enormes, tá? Olha aqui. Vocês sabem que eu gosto de papel, né? Já fiz lá os meus 50, né? Então, eu gosto de papel, eu imprimo tudo para estudar, ok? Não é muito ecológico, mas fazer o quê, né? Eu gosto. Olha, a resolução 810, que é o nosso regimento interno, tem 200
280 artigos. Sensacional, né? Tem 200 e, vamos ser mais preciso aqui, 280, literalmente 280 artigos. E o regimento da Secretaria da Alerj, que nada mais é, volto a insistir, do que as regras do servidor público, tem 48, aliás, minto, tem mais. Desculpe, aqui depois aqui eu ainda imprimi outro regulamento. Tem 310 artigos. Maravilhoso, né? Só que esse último, que é o que está previsto lá, tá? Que é o 321 de 81, se você tem um bom estudo sobre servidor público, não tenha dúvida que você estará preparado para trabalhar a matéria, tá? Porque, na verdade, ele é praticamente um estatuto funcional do servidor da Alerj, tá legal? Então, não é esta resolução que está no programa de seu concurso público, resolução 231, que você tem que estudar. Volta lá no slide, por favor. É a resolução que está aí em amarelo, aí no quadro amarelo, é a resolução 810 de 97, que não está expressamente citada na matéria. Apesar de que o conteúdo do programa é o que você vai achar nessa resolução, tá? Resolução 810 de 97 é o que você tem no conteúdo colocado no programa, tanto de procurador quanto de especialista legislativo, em relação a noções do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Muito bem. Então, feito esse esclarecimento, você já sabe qual a resolução que você vai ter que estudar. Agora, chama a sua atenção também para a natureza jurídica da resolução. Isso é muito importante, porque nós estamos muito acostumados a encontrar resoluções no direito administrativo, tanto quanto nas casas legislativas. Então, é importante perceber que as resoluções encontradas no Poder Executivo têm uma natureza jurídica completamente diferente das resoluções encontradas no Poder Legislativo, que é o nosso caso. E você, obviamente, não pode ter essa confusão, não pode achar que uma é igual à outra, de maneira nenhuma, ok? Então, vejam lá o nosso segundo slide sobre o assunto, resolução, temos ato legislativo, que é o que nos interessa, olha aí, logo abaixo o grande exemplo, a nossa resolução 810 de 97, que é o regimento interno da Alerj, ok? Prevista Constituição da República, artigo 59, inciso 7º. Essa, meu amigo, é um ato legislativo. Vamos lá no 59, olha aqui, Constituição da República do processo legislativo. Disposições gerais, artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de, aí no mesmo rol que começa com emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária e lei delegada, aí vem medida provisória, decreto legislativo, que também não tem nada a ver com o decreto lá do chefe do executivo, e resoluções. Resoluções. Ora, então essa resolução que aqui está, ela é um ato legislativo. Agora, volta lá no nosso slide. Ao lado desta resolução, que é o nosso regimento interno, ok? Temos a resolução realizada pelo Poder Executivo. E a resolução, quando é realizada pelo Poder Executivo, é um ato administrativo normativo. Veja a diferença, né? Aqui não é um ato legislativo, aqui é um ato administrativo normativo. Olha aqui, quando você estuda ato administrativo, e é programa desse concurso, direito administrativo, não é isso? Você estuda aquelas espécies de atos administrativos. Aí tem atos ordinatórios, punitivos, enunciativos, normativos, não é isso? É, exatamente. Esse é o contexto
do ato administrativo, o ato normativo, a resolução aparece. E volta lá no slide mais uma vez, por favor. Olha o grande exemplo hoje no Poder Executivo de ato administrativo normativo. As resoluções das agências reguladoras. Agência reguladora é uma autarquia, não é isso? É uma entidade da administração pública indireta. O seu elo é com o executivo, não é com o legislativo, ok? Então a resolução de uma agência reguladora é totalmente diferente da resolução realizada pelas casas legislativas. Porque essas das casas legislativas é ato legislativo. Eu não vou dizer que é lei, né? Mas eu posso até dizer que tem força de lei. Tem uns que têm receio de falar isso, mas tem força de lei porque é ato legislativo, meu amigo. Ok? É ato legislativo. E mais interessante ainda, não passa nem pelo crivo de sanção do chefe do executivo, né? Nem o decreto legislativo, nem a resolução, que são realizados dentro das atribuições constitucionais colocadas para a Casa Legislativa, ok? Já a resolução do Poder Executivo é um ato administrativo normativo e, olha, não é nem o mais importante. Porque o mais importante ato administrativo normativo é o decreto, ato do chefe do Poder Executivo. Ok? Então, a resolução feita pela Casa Legislativa tem mais força do que uma resolução feita pelo Poder Executivo, porque ela é um ato legislativo. Ok? Deixa eu te dar um outro exemplo de resolução que muito nos interessa, realizada pela Casa Legislativa. Joga lá o slide mais uma vez, por favor. Olha lá, outro ótimo exemplo, você vai achar no parágrafo 2º do 117 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Muita atenção, comece a usar a Constituição do Estado no seu estudo. Fundamental para uma prova na Alerj, ok? E mais, já vou mencionar isso, o regimento interno da Alerj nada mais é do que esclarecer o que a Constituição do Estado atribui à Alerj, pô. Então a essência desse estudo aqui está na própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ok? Muito bem, e o que eu tenho lá no parágrafo 1º do 117, aliás, parágrafo 2º do 117, olha, vai encontrar similar na Constituição da República também, tá? Mas eu já estou querendo introduzir a Constituição do Estado do Rio de Janeiro de 89. O parágrafo 2º do 117, o 117 fala de lei delegada, outro ato legislativo, né? Fala da lei delegada. E o parágrafo 2º fala assim: a delegação ao governador do Estado terá forma de resolução da Assembleia Legislativa, que especificará seu conteúdo e termos de seu exercício. Quer dizer, então, olha um outro ótimo exemplo de resolução, ato legislativo do Poder Legislativo, que é autorizar o presidente da República a fazer lei delegada. Ok? Chamo a sua atenção que, similar a esse, volta lá no slide, por favor, 59, inciso 7º da Constituição da República, que elenca os atos legislativos, aqui na Constituição do Estado do Rio de Janeiro é o artigo 110. O processo legislativo compreende a elaboração de emenda à Constituição, leis complementares à Constituição, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo e resoluções. Não tem medida provisória, né? Que essa é exclusiva do chefe do Executivo. Dizem até que pode ter, mas não foi criada. Aliás, eu não conheço nenhuma Constituição estadual que atribuiu medida provisória a algum governador. Mas está aqui o rol. 110 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Tá legal? Quer dizer, então, muita atenção nesse contexto quanto à natureza jurídica das resoluções feitas pela Casa Legislativa. E outro detalhe, é muito comum os cursos de direito constitucional afirmarem que a resolução tem efeito interno, não é isso? Eu não gosto disso, não. Eu acho que isso alguém falou,
ninguém questionou e saiu todo mundo cortando, colando e repetindo. É impressionante, ok? É impressionante. É igual quando você vai fazer uma pesquisa na internet, né? Acha vários sites e eles falando a mesma coisa. Não é isso? É mesma, a vírgula no mesmo lugar, o ponto no mesmo lugar, a sequência igualzinha, só muda a cor de fundo, a letra. Não, a galera foi pesquisar e achou a mesma coisa. E que fonte é essa? Resolução tem efeito interno. Tudo bem, olha só. Regimento interno. Olha, claro que é interno, pô. É o efeito interno. Mas, só isso? Olha aqui, acabei de dar outro exemplo. Quando a Assembleia Legislativa faz uma resolução autorizando o chefe de um outro poder fazer uma lei delegada que vai atingir o cidadão, isso é efeito interno? Que isso, pô? Independente do efeito e qual o conteúdo da lei delegada, o Legislativo está autorizando outro poder, já estou saindo do universo da Casa Legislativa e dando autorização para outro poder agir. Então, resolução não tem apenas efeito interno. Eu posso até aceitar, talvez para fins de concurso, múltipla escolha, onde eu não possa fazer uma ponderação, né? Quanto a isso, melhorando, né, para o examinador essa crítica, que é isso que eu vou botar na prova. Porque você pega qualquer livro de constitucional, decreto legislativo tem efeito externo, resolução tem efeito interno. Não dá, não dá. Por exemplo, a Constituição da República atribui ao Senado Federal várias atribuições, competências, lá no 52 da Constituição, para ele regulamentar a dívida pública. 52, inciso 5º ao 9º da Constituição. Várias. E é a regulamentação como limite da dívida pública consolidada, mobiliária, do Estado do Rio de Janeiro, ele faz por resolução. Olha aí. Essa resolução do Senado tem efeito interno? Está contaminando todos os demais entes da federação. Estados e municípios e Distrito Federal. Então ela não tem efeito interno apenas, ela até pode ter, ok? Então muita atenção com esse detalhe. No primeiro momento, numa múltipla escolha, tudo bem, a gente vai ter que engolir essa. Resolução tem efeito interno. E o que nós vamos estudar tem exatamente esse contexto, até porque o nome já diz, nós vamos estudar o regimento interno, ok? E outra informação, é muito comum no direito administrativo, você ouvir a seguinte história. Forma, eu tenho o decreto e a resolução. Conteúdo, eu tenho do decreto, o regulamento. E da resolução, o regimento. E percebam que é exatamente isso que eu tenho no nosso contexto, né? Uma resolução colocando em vigor um regimento interno. Um decreto colocando em vigor um regulamento. Ok? Então, decreto é forma, regulamento e regimento é o conteúdo da forma. Ok? É o que realmente ele traz de interessante. Quer dizer, então esses aqui seriam instrumentos para colocar no mundo jurídico os atos normativos, regulamento e regimento. Toma cuidado, isso pode também chamar a atenção do examinador. A resolução seria a forma, cujo conteúdo seria o regimento, que é o nosso caso. Ok? E para finalizar essa apresentação desse estudo, veja aí, joga lá o nosso último slide, peço que você fique atento na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Especialmente, claro, no título que regulamenta o poder legislativo, que é o título 4º, que fala de todos os poderes do Estado, capítulo 1, que vai do 94 ao 134. Por quê? Porque a resolução que nós vamos passar a trabalhar, 810 de 97, que trabalha o regimento interno da Casa, vai fazer o quê? Olha, vai fazer o que está aqui nesse capítulo. Vai esclarecer, por exemplo, as atribuições da Assembleia Legislativa, dos deputados, como é que vai ser o processo, como é que vai ser a reunião,
entre os parlamentares, ok? Como é que são as lideranças, os votos, ok? Vai falar da iniciativa popular, vai falar do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Olha aí, você principalmente está estudando para Procurador da Assembleia, artigo 121 da Constituição. Fala do Procurador-Geral da Assembleia Legislativa. Vai falar de controle interno, porque o poder parlamentar tem auxílio do Tribunal de Contas no controle externo, ok? Quer dizer, então, na verdade, o regimento interno da Casa vai esclarecer essas atribuições que a Casa recebeu da própria Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Então, estudar a Constituição do Estado do Rio de Janeiro é realmente uma atribuição fundamental, ok? Estamos, então, fechando essa apresentação do nosso estudo que passaremos a fazer do regimento interno da Assembleia Legislativa. Até lá!